boas-vindas. Bora falar sobre programação, sobre tecnologia, em uma época em que nós estamos cada vez mais redescobrindo os limites da tecnologia, né? Inteligência artificial, IoT, inovação. Estamos em constante movimento, inovação. Eu vim convidar vocês a imaginar o nosso futuro tecnológico e, para isso, eu trouxe algumas convidadas, algumas painelistas. Esse painel ele é composto por mulheres muito incríveis daqui da comunidade de Manaus e elas têm uma diferente carreira, têm diferentes perspectivas sobre a tecnologia e a ideia é que a gente reúna essas perspectivas para imaginar um futuro tecnológico com muita inclusão, diversidade e, é claro, inovação. A primeira convidada é a Fabiola Nakamura. Por favor, palmas para essa maravilhosa. E a nossa outra convidada é a Camila Falabella. Muito obrigada. E bora falar sobre tecnologia, né, gurias? Eu vim lá do Sul para participar do painel. Estou achando incrível aqui em Manaus. Mas eu vou começar com uma rodada de apresentações para vocês saberem um pouco mais sobre nós. Eu sou Júlia, eu falo sobre programação back-end, sou especialista em back-end com .NET e hoje eu atuo no mercado de desenvolvimento de software e na criação de conteúdo para empoderamento tecnológico. Oi, boa tarde. Eu sou a Fabiola Nakamura, eu sou professora do Instituto de Computação da Universidade Federal do Amazonas. Então, eu atuo ali, eu gosto de atuar nos primeiros períodos, recebendo os nossos ingressantes. É ali que eu gosto de estar para mostrar para eles o futuro incrível, né, que a tecnologia pode mostrar para eles. E só para finalizar, eu também sou coordenadora de um projeto muito especial chamado Cunhantã Digital, cujo objetivo é incentivar que mais mulheres venham para a área de tecnologia e depois eu elaboro isso um pouquinho mais. Perfeita. Bom, eu sou Camila Falabella. Antes das minhas skills digitais, eu sou um pouco artista, eu sou um pouco dançarina, mas eu sou UX designer, também sou professora. Atualmente não estou atuando na área diretamente. Também sou mentora, sou organizadora do GDG Manaus e do Uma Tech Maker Manaus também. E é isso aí. Muito obrigada. E eu acho que antes da gente começar a pensar futuro tecnológico, nós temos muitas pessoas por aqui na Campus Party que estão recém começando, ingressando na tecnologia, se descobrindo como um indivíduo que pode construir tecnologia. E eu venho de uma época que a gente não falava, eu quero ser programadora, eu quero ser da área da tecnologia. Até hoje provoquei essa reflexão no Instagram, né? Na nossa época a gente não pensava carreiras em tecnologia, ainda mais vindo do interior. Gurias, o que motivou vocês a seguirem essa carreira em tecnologia? Eu sou filha de médicos, mas eu sempre gostei de matemática. Matemática era o meu caminho. Então, uma vez eu cheguei para o meu pai. Pai, eu não vou ser médica, vou logo avisando, e gosto de matemática. E eu estou gostando de física também. Ele falou assim, Fabíola, você podia fazer engenharia elétrica. Aí eu falei, beleza. Aí, sei lá, um ano depois, estou eu assistindo o Fantástico e apareceu uma reportagem sobre a indústria do George Lucas, criador de Star Wars, que eu adoro. E aí ele dizia, nós contratamos muitos engenheiros eletricistas. Eu falei, pronto, eu fiz engenharia elétrica, não fui trabalhar na empresa do George Lucas, mas depois o resto da minha carreira acadêmica foi em ciência da computação, onde eu fiz mestrado e doutorado, e hoje eu tenho essa oportunidade de estar lá na formação das pessoas que vão mudar o mundo com a tecnologia, espero eu. Legal. Bom, da minha criação, né, acho que segue muito disso, né? Eu sou filha de professores, e o meu pai, ele na época, quando eu era criança, ele trabalhava ali direto com a parte de telecomunicações. Então já era um negócio diferente, assim, que a gente não via no nosso cotidiano, tinha umas coisas diferentes, né? Ele trabalha com a parte também de placas e tal, e eu achava aquilo muito interessante. Mas, né, eu fui crescendo, fui me identificando mais com parte de desenho, né? Eu não era uma exímia ilustradora, nunca fui, mas eu sempre me interessei como eram as experiências das pessoas com os produtos. Eu era aquela pessoa, né, da casa, da família ali, que era a neta mais tecnológica, né?
que sempre precisa, Camila, como é que eu faço para imprimir? Qual era aquele site, né? Então, sempre era aquela pessoa que estava mais ali nesse âmbito, dando esse suporte e tal. E aí, por conta disso, na época, né, eu pensei, vou, sei lá, fazer ciências da computação. Eu ainda não tinha entendido muito bem o que era o tal do design, porque na época, na Federal, era desenho industrial, né? Desenho industrial? Eu vou querer fazer planta, essas coisas? Não sei se eu quero fazer isso. Então, depois eu fui entendendo melhor, até porque no ensino médio a gente não tem essa noção, e aí eu fui me aprofundando e, assim, não é um caminho, eu comecei a estudar designer, eu quero ser UX. Naquela época, a gente não sabia nem o que era direito a parte de UX, né? Então, eu sempre, inclusive, eu mordi minha língua. Porque eu falava, não, eu trabalhar com site, essas coisas, não quero não. Vou trabalhar ali com gráfico, vou trabalhar para educação, né? Tanto que acabei indo para a parte de educação. Então, passei alguns anos em alguns institutos da cidade, dando aula nos cursos de design. E, consequentemente, eu acabei, bom, agora eu preciso me atualizar um pouco de mercado. Então, eu entrei em startup, fui cofundadora do startup, participei de projetos, hackathons. E aí eu fui me inteirando melhor das coisas, estudando, até conseguir chegar na parte de UX. E fiz também um mestrado com esse enfoque. Nossa, que incrível! E as duas com trajetória acadêmica. Eu também tenho trajetória acadêmica, gosto de valorizar muito isso, o incentivo à pesquisa, à inovação. Eu acredito que ele nasce dentro do universo acadêmico. E como vocês, assim, eu também entrei na tecnologia meio assim, o que eu vou fazer, qual área que eu vou explorar. Quando eu cheguei, eu venho do interior, onde a gente não fala muito sobre tecnologia. E eu gosto de contar que eu não era boa em exatas como tu, e eu tinha esse lado artístico como tu. Eu gostava de filosofia, política, arte, literatura, só que eu não queria seguir estritamente essa carreira, e eu queria muito uma carreira que me permitisse a liberdade criativa de construir coisas. Então, foi assim que eu cheguei na tecnologia. Não sabia que existiam cursos de tecnologia, não tinha nenhum background técnico, não conhecia nada sobre programação, mal sabia ligar um computador e conectar para pesquisar na internet. E através da graduação, eu fui experimentando, fui experienciando diferentes áreas, me permitindo explorar, conhecer, colocar em prática cada conhecimento adquirido. E ali eu fui descobrindo, existe programação, existe o UX. Cheguei a conhecer, explorar um pouquinho do UX, fui um pouquinho para a área das matemáticas, não gosto tanto, fui me descobrindo. Então, eu acho que experimentar é uma palavra que a gente tira dessa primeira rodada, né? Descobrir, se permitir experimentar tecnologia. E indo nesse caminho, Camila, de que tu falou sobre o UX, tu tem uma carreira assim, super diversa, né? Fui olhar o teu LinkedIn, já trolou lá, já puxou um monte de empresas, produtos, inovação, UX. Como que tu vê essa conexão entre o design, a tecnologia, para pensar produtos mais inclusivos, pensar inovação nessa área? É interessante a gente entrar nesse contexto que essa semana eu participei de um grupo de estudo chamado Hello UX, que as meninas começaram, do Weekend Code, que é de Recife. E a gente falou muito em questões de acessibilidade. E foi bem interessante porque a gente não aprofundou, a gente tentou realmente entender a superfície ali, né? Por exemplo, tem muita gente que confunde a questão de usabilidade e acessibilidade. Usabilidade e acessibilidade, eles têm uma conexão, mas são coisas bem distintas, né? Então, se a gente pensa, por exemplo, em questões de acessibilidade, a gente tem que pensar, como o pessoal chama, a questão de acessibilidade universal. O que é isso, né? É tentar trazer uma forma acessível a todos, nem que seja um pouquinho de cada nicho daqueles. A gente sabe que vão ter diversas doenças, por exemplo, que são correlacionadas à visão, né? A gente vai ter pessoas que têm um percentual de visão baixo, que enxerga embaçado, que não enxerga verde, que não enxerga azul, e a gente tem que pensar nessas perspectivas, em como trazer essas questões acessíveis para essas pessoas de alguma forma. A gente tem, por exemplo, sites de órgãos públicos que alguns são muito completos. Eles trazem questões de libras, áudio e um outro formato
que é justamente para conseguir se comunicar com a população, que as pessoas têm que ter acesso a esses dados. Então, isso é imprescindível. E aí, quando a gente pensa nisso, a gente acaba pensando assim nesse nível um pouco mais superficial, mas que é extremamente importante, que às vezes passa muito desapercebido no nosso dia a dia, né? Até mesmo se a gente pensar em questões de empreendedorismo, e aí acho que vai até dar uma puxada, assim, porque a gente hoje está tendo hackathons aqui, que acho que é algo a ser pensado, a ser experienciado, e entender, por exemplo, se existe algum dispositivo que tem alguma empresa aqui, o que daria para fazer questões acessíveis para esse produto, né? Como é que a gente pode instigar esse público? Se vai fazer sentido para as pessoas de negócio, principalmente. Porque quando a gente pensa dessa forma, às vezes as empresas pensam, não faz parte do nosso nicho, a gente não quer atingir essas pessoas. Mas eles também precisam ser incluídos, né? Então, outro ponto seria a questão de saúde. Hoje a gente houve muitos avanços por conta de Covid. Se a gente for pensar em questão, por exemplo, de telemedicina, que é algo que a gente via muito em questão, tipo, pensava nos Jetsons, né? E pensava, um dia a gente vai chegar nos carros voadores e tal, mas as coisas mais simplistas, se a gente for pensar, a gente já tem tudo isso hoje. A gente não tem skate voador, não tem um carro voador, mas as outras conexões a gente vê muito claras, assim, no nosso dia a dia, né? Então, acho que também isso, direcionados a dispositivos, também dá para se pensar nesse contexto. Então, assim, eu só trouxe uns pontos, porque senão eu vou ficar falando aqui a tarde toda, né? Então, mas eu acho que é mais ou menos nessa linha, assim, que a gente pode pensar. E, Cami, tu citaste pessoas de grupos menos representados e a tua preocupação de inserir elas nas soluções tecnológicas, né? Pessoas com deficiência, pessoas que têm dificuldade com usabilidade. Como pessoas que criam tecnologias, como nós podemos pensar a inclusão? Como que a gente se inclui nessas discussões para começar a tentar ter essa perspectiva também? Porque às vezes a gente está muito preocupado com o nosso produto, com as nossas dores e acaba não tendo a empatia de ter essa visibilidade, de dar essa atenção para esse recorte da sociedade. Como que tu insere essas discussões nos teus produtos? Eu acho que existem alguns pontos que a gente pode trabalhar. Um é imergir, basicamente, no problema da pessoa. Quando eu estava no mestrado, eu tive uma disciplina com a professora que ela fez um experimento conosco, que era sair do prédio onde a gente estava até o shopping, que era mais próximo, que dava questão de 5 a 10 minutos de caminhada, mas tinha que ir com uma pessoa te guiando e você de olho vendado. Então, você está imergindo, entendendo o problema daquela pessoa. Eu vou tropeçar. Tem um degrau. Tem alguém na minha frente. Eu estou indo para o meio da rua. Né? Então, tu está ali entendendo realmente o problema da pessoa. Nem sempre a gente consegue imergir dessa forma, né? E entender essa questão de tipo, mas sei lá, eu não vou conseguir entender plenamente, né? É aquela coisa, a gente consegue colocar o chapéu, mas nem sempre a gente consegue entender a fundo. O que dá para fazer? Bom, pensando em UX, né? A gente pode fazer testes, por exemplo. Quando a gente está validando o produto, a gente precisa fazer esses processos de experimentação, entender questões de qualidade. A gente consegue também trazer esses nichos mais distintos, né, de pessoas para dentro de testes para ver questões dessa viabilidade. Imagina que tu precisas muito que a pessoa entenda um gráfico, por exemplo. Mas a pessoa ela tem algum tipo de reconhecimento visual de imagem ali que ela não consegue identificar a cor X. Ela confunde o azul com o verde, que para ela é a mesma tonalidade que ela consegue enxergar. Como é que ela vai conseguir fazer aquele entendimento daquela informação para conseguir dar um diagnóstico mais correto de algum problema que precisa ser identificado, né? Então, a gente tem que muito pensar nesses pontos e em como a gente consegue administrar isso. Perfeita. E, Fabi, tu também está ali no universo acadêmico, acompanhando de perto a inovação. Como que tu vê a inovação como algo que nos ajuda a pensar a inclusão das pessoas? Dentro da universidade, né, a gente tem a pesquisa, né? Então, muito do que a gente faz em pesquisa é tentar resolver esses problemas, né? E a partir daí, a partir do própria premissa do projeto, do processo de pesquisa, né, a gente tem a procura por soluções diferentes. Então, eu acho que a gente tem a inovação como um produto, que pode ser um produto dessa pesquisa e que vem de um estudo, né, da realidade da resolução de problemas do dia a dia.
né? Então, eu acho que, só complementando um pouquinho o que a Camila falou, que acho que, além, né, de ter essas pessoas, tentar resolver os problemas das pessoas, testar com elas, é trazê-las para o desenvolvimento. Né? Eu tenho só um caso específico, né, de uma questão que aconteceu há uns 5 meses, em que apresentaram um projeto na universidade que era uma ferramenta facilitadora para autistas, né, para auxiliar em algum ponto. E eu tive uma aluna que ficou um pouco incomodada, não nem de momento alguma com o que as pessoas queriam apresentar na ferramenta, mas a maneira como aquilo foi colocado, né? Que como se ela fosse, ela entendeu que ela era uma pessoa incapaz que precisava de alguém mediando, né? Então, a inovação com esse sentido de inclusão tem que incluir as pessoas, as minorias, desde o desenvolvimento. Aí sim a gente atinge, a gente inova incluindo. E acho que um ponto até relevante a ser comentado é a forma como isso é comunicado é muito importante, porque a gente, às vezes, colocando uma vírgula, um ponto num lugar errado, a gente traz uma coisa que não era necessariamente o que queria ser dito e causa essa angústia, esse desconforto, né, da pessoa. Então, a gente realmente tem que saber também trabalhar com essas palavras, né? Com certeza. Eu gosto sempre de dizer que a gente não pode deixar a construção do futuro tecnológico na mão de quem pensa que está reproduzindo as experiências dos usuários, mas colocar mais diversidade para que essas pessoas pensem e protagonizem a construção dessas soluções a partir das suas perspectivas. E ainda pensando sobre inclusão, tu estás na frente de projetos que incluem mulheres dentro da tecnologia, e eu acho que isso é muito importante, porque eu venho de uma época onde eu era a única menina da turma, onde não se viam mulheres no setor quando eu fui para o mercado de trabalho, e constantemente minhas competências por ser mulher eram questionadas. E hoje a gente já vê mulher criando conteúdo, um painel de mulheres falando sobre tecnologia, comunidades de mulheres pra caramba aqui na Campus Party. Isso enche o meu coração de alegria. E me conta primeiro um pouquinho sobre o que é os projetos que tu trabalha, para apresentar para a galera que está na plateia, e o que vocês estão fazendo com esses projetos. Bom, então, a gente tem um programa nacional chamado Meninas Digitais, que é da Sociedade Brasileira de Computação, que o objetivo é incentivar que mais mulheres venham para a área de tecnologia por mais diversos objetivos. E aí esse projeto ele trabalha de maneira descentralizada pelo Brasil com projetos parceiros. Então, um grupo de pessoas se reúne, gostaria de um projeto parceiro, criar um projeto que está alinhado com os objetivos do programa Meninas Digitais. Então, a gente cria um projeto parceiro e aqui em Manaus a gente criou o Cunhantã Digital. E aí, para quem não é de Manaus, não é do Amazonas, Cunhantã é menina. Então, a gente trouxe o regionalismo do Meninas Digitais para o Cunhantã Digital como uma maneira de identificação. Então, o programa Cunhantã Digital, tem 8 anos e a gente trabalha com workshops, oficinas, rodas de conversa, mas, acima de tudo, eu vou citar 3 ações. Eu vou pegar minha colinha aqui. Claro. A primeira coisa é trazer a discussão, né? É trazer a conversa para furar bolhas. Eu cheguei na engenharia, eram 65 homens, 4 mulheres. Te vira aí, Fabiola, tu vai. E eu fui e terminei meu curso. Mais 3 amigas terminaram comigo. Mas isso não é o normal, digamos assim, ou não deveria ser, porque a gente precisa dessas mulheres. Então, a primeira coisa é trazer a discussão e furar bolhas, e as pessoas passarem para refletir. Outra coisa, eu falei que é para incentivar meninas, mas dentro da universidade a gente quer dar protagonismo para as nossas alunas, são voluntárias, tem gente ali me filmando, e acolhimento. Né, o protagonismo em trazê-las para falar da experiência delas, né, para se ouvir e falar para outras meninas, olha, eu estou aqui, você pode também, e o acolhimento para quando elas precisarem. Né? E o terceiro é por que a gente quer diversidade? Porque a gente acredita no poder da transformação social da tecnologia. Há 3 meses eu estava no nosso congresso da Sociedade Brasileira de Computação e uma frase me marcou muito.
poucas carreiras promovem uma ascensão social tão rápido quanto a nossa. Mas, assim, é muito rápido. Então, aquela menina chega, aquela menina se forma, aquela menina vai para o mercado e ela muda a vida da família dela. Assim como o futebol já mudou a vida de muita gente, a gente tem um campo de futebol aqui no Brasil, a cada esquina. A gente deveria, e vamos lutar para isso, ter uma empresa de tecnologia em cada esquina para mudar essa nossa realidade aí. Eu realmente acredito nisso e eu espero que está contribuindo com isso, com esses nossos projetos. Acredito muito, e foi através de um telecentro comunitário que eu me conectei com tecnologia, que eu vi a possibilidade, que eu descobri que existia uma carreira e que transformei a minha vida. Estou em Manaus, saí do Sul, quando que eu sonhei que eu viajaria para falar sobre tecnologia. E, Cami, tu também tem contribuições, né, na comunidade. Tem o GDG, que outras iniciativas... Na verdade, o GDG eu já vi uma mulherada pesada lá contribuindo, criando conteúdo, fazendo palestras. Me conta mais sobre as comunidades que tu participa. Isso. Bom, eu participo da comunidade do GDG Manaus, né, que está bem ali, inclusive, e o do WTM, que é inserido dentro do GDG. Mas o que é isso, né? O GDG ele é o Google Developer Group, ou seja, é como se fosse uma ONG que tem um apoio ali da Google, que nos auxilia a trazer eventos, né, que tragam mais informações correlacionadas à tecnologia, não necessariamente por conta do nome, só para desenvolvedores. E dentro do GDG, a gente tem um braço feminino muito forte, que é o Women Tech Makers. Ou seja, é uma parte que é desenvolvida só por mulheres e direcionada a mulheres, né? Então, até a gente estava falando mais cedo ali, quando estava abrindo, que tem até algumas estatísticas e dados em que são interessantes. Quando a gente tinha só o GDG no início, né, porque essa questão com as mulheres veio um pouco depois, a gente tinha uma média de menos de 20% de mulheres nos eventos. E isso, gente, é uma quantidade muito pequena. Imagina que os eventos que a gente fazia eram em torno de 400 pessoas no início e a gente só tinha 20%. Ou seja, era umas 80 pessoas em média. Então, isso com o decorrer dos eventos que a gente foi organizando com o WTM, a gente trazia basicamente mulheres para palestrar. Era o objetivo. Ou seja, mulheres falando para mulheres em essência, né? Mas não necessariamente a gente pegou e fechou as portas. Olha, os homens não entram. Não é isso. Mas a gente dava um direcionamento maior e meio que tentava inverter. Ó, a gente vai deixar um percentual de ingressos aqui também para os homens, mas a gente quer ver as mulheres participando. A gente sabe que hoje em dia nós temos muitas mulheres em sala de aula que estão ávidas por conhecimento, né? A gente traz pessoas que têm um conhecimento muito forte de mercado. A gente consegue trazer gente da Google mesmo, né, para palestrar. Então, assim, é um braço muito forte que a gente tem de apoio aqui para a cidade. Inclusive, a gente conseguiu, nesses dias de evento, a gente está trazendo o pessoal do Google, que é do Google também, para palestrar ali no stand. Então, eu acho que assim, a gente precisa sempre ter esse apoio, né, entre nós. E assim como ela dá o palco para dizer, gente, tá aí, cresce. A gente dá um palco que está lá na frente e fala, agora mostra, né? Então, eu acho que é muito legal isso daí. Só complementando um pouquinho o que ela falou assim, a gente tem, na verdade, o Cunhantã Digital, ele é movido a voluntariado. Então, eu tenho meninas e meninos que são nossos voluntários, né, que atuam, e é muito bonito vê-los defendendo, mas, às vezes, uma vez alguém questionou, mas por que você faz o Clube do Laluzinha, às vezes? Porque a gente precisa de espaços seguros, em que a gente possa discutir questões que são bem específicas. Então, tem momentos que vão ser para todos, tem momentos que as meninas, que as mulheres precisam desse espaço seguro para criar. Compartilhar, né, dores, vivências, coisas que nos atravessam e que, muitas vezes, a gente tem vergonha de expor frente a homens, se sente insegura. Eu super entendo que existem momentos e muito do que a Cami falou também sobre trazer mulheres para protagonizar palestras, principalmente palestras técnicas.
tem de um impacto tão grande. Eu me sentia tão inspirada de ver mulheres, gente como a gente, o poder da representatividade, né? A gente vê uma mina falando sobre tecnologia, empoderadíssima, criando, construindo, nos inspira a mergulhar, a continuar, nos dá força. Então, eu entendo muito, assim, e valorizo muito iniciativas que dão espaço para as mulheres dentro da tecnologia. E eu também queria propor a reflexão sobre o futuro. A gente está pensando, a gente está plantando muitas sementinhas hoje, né? Sementinha plantando, trazendo mulheres, trazendo a discussão de inclusão, de diversidade. Como que vocês imaginam o futuro da tecnologia? Pode viajar. O que vocês sonham como futuro de tecnologia? Eu penso assim, ó, em cada vez a gente trabalhando menos, usando as máquinas para trabalharem para a gente, pensando em inovação, pensando diversão, imersão. O que vocês sonham para o futuro? Os carros voadores vêm, né? Ai, tô pronta. Teletransporte. Bom, eu acho que uma coisa que eu vejo um futuro, eu espero um futuro em que a gente tenha cada parcela da sociedade representada em quem constrói a tecnologia. Eu realmente, acho que uma coisa que você falou, quais são suas dores? Eu não sinto suas dores. Eu posso ter empatia pelas suas dores, mas eu não sinto. Então, eu preciso abrir espaço e entender que se a tecnologia é para todos, todos devem construí-la. E assim, só uma ressalva, gente. Em momento algum a gente está questionando capacidade. Em momento algum a gente está questionando competência de quem constrói a tecnologia hoje, mas eu preciso dessa diversidade. E aí tem uma outra coisa que eu espero no futuro, né? É que toda vez me perguntam, até quando vocês vão falar sobre mulheres na tecnologia e inclusão? Até que eu não precise mais, né? Até que isso já seja natural. Perfeita. Que lindo. Cara, se a gente chegar nesse ponto, realmente a gente não precisa estar mais enfatizando isso. Acho que a gente alcançou o objetivo, né? Com relação, se eu for pensar assim, questões tecnológicas, né? Se for pensar no futuro próximo, eu acho que a gente tem como, por exemplo, questões de inteligência artificial que precisam ser regulamentadas. Melhorias nas automações, né? Eu acho que, assim, a nível de tecnologia, a gente tem muita coisa assim que a gente está um pezinho de fazer algo muito extraordinário, sabe? E eu acho que essa questão também de trazer isso, não só para as mulheres, né, mas para todas as pessoas, né? Vamos pensar na diversidade de todas as letras também, né? Então, assim, eu acho que a gente tem um futuro muito promissor, se a gente não desmatar o resto do planeta primeiro, né, que a gente tem que pensar muito nisso. Querendo ou não, a gente sabe que aqui tu chegou recentemente e viu que aqui no Amazonas a situação está bem complicada. Com relação a fumaças e queimadas. Então, a gente imagina, por exemplo, de tentar trazer tecnologias para melhorar isso. Pô, está tendo uma queimada, sei lá, no meio de uma cidade que fica muito distante aqui da capital. Qual seria a melhor tecnologia para chegar lá e combater essa queimada? Será que a gente já não teria alguma coisa em mente para isso? Né? Eu acho que assim seria, por exemplo, um ponto a ser pensado, né? Qualidade do ar também. Será que já não teria uma máquina que a gente poderia ali estar trabalhando essa fumaça e tentando trazer um ar mais puro, né? Não só a nossa natureza, tendo esse trabalho todo, tentar contribuir com a natureza. Então, acho que a gente tem bastante coisas a serem evoluídas e eu acho que a gente está indo agora dando uma engatinhada, porque eu acho que a gente vai dar um salto muito grande, muito em breve. Eu super concordo com vocês e ainda queria adicionar que eu vejo muito um futuro tecnológico que atravessa todas as profissões. Eu acredito que cada um que está aqui hoje está dando assim, um grande passo em uma carreira super promissora para um futuro tecnológico, seja trazendo essas perspectivas que vocês estão coletando aqui de carreira para dentro da área que vocês atuam, seja pensando em inovação. E também acredito que está na mão de vocês o poder de transformar
e resolver problemas através da tecnologia. Bem como tu citou, ontem a gente teve a palestra do Bruce, que falava justamente sobre maneiras ecológicas de transportar coisas através de aviões. Incrível, sabe? A gente tem o poder de tecnologicamente resolver diversos problemas, e vocês estarem aqui discutindo tecnologia é muito importante. E também gosto da visão de super futuro, onde nós temos super IAs que trabalham para a gente. Eu gosto muito dessa ideia, né? A IA vai nos substituir. Eu acredito que não, eu acredito que ela vem para nos tornar a nossa existência mais leve, resolver uns BOs que a gente não precisa se estressar e deixar nas nossas mãos só o poder da criatividade, de criar coisas novas, criar soluções, de viajar na maionese, de curtir a existência nesse planeta. Gurias, muito obrigada pelas contribuições. Acredito que deixou a galera aí cheia de dúvidas, plantou sementinhas. Mas antes de encerrar o painel, eu gostaria de saber como que a galera faz para se incluir nessas iniciativas que vocês citaram, seja como voluntárias no projeto Cunhantã Digital, seja lá no GDG, como que faz para chegar nesses projetos e fazer parte? Quem quiser, a gente tem um Instagram do Cunhantã Digital, né, que é Cunhantã Digital. Então, vocês podem seguir as nossas iniciativas, mandar mensagem. A gente chamou para fazer uma palestra, assim que a gente puder, a gente está lá. Né? E para os alunos, né, se tiver alunos aqui da Universidade Federal do Amazonas que quiserem contribuir, né, a gente está de portas abertas. Né? Já recebi uns tchauzinhos assim. Eu vou mandar formulários. Olha aí, são os meus alunos. E eu acho que, assim, só para complementar, né, não precisa ser aluno de computação. Acho que uma coisa que você falou no início, que vem muito, é o experimentar, né? Como experimentar. E uma vez eu estava conversando com uma professora de teatro. A gente tem um projeto muito legal dentro do Cunhantã Digital que se chama Garotas Espertas. Eu entrei nas artes e eu produzi 12, eu junto com a minha equipe produzimos 12 curta-metragens contando histórias de mulheres cientistas. Está lá no Instagram do Cunhantã Digital, na bio. E ela falou: Fabiola, tu é de exatas, eu sou de humanas, mas eu acho que a gente tem que parar disso, né? A gente tem mais habilidades para uma área ou para uma outra, e você vai e se conecta com áreas diferentes. E aí eu tenho 2 filhas adolescentes, uma de 15 e 14, e quando elas eram pequenininhas eu lia muita coisa, né? Eles diziam assim: olha, não pergunta para a criança o que ela quer ser quando crescer. Pergunta qual o problema que ela quer resolver no mundo, que ela pode ir para a tecnologia, pode fazer biologia marinha, como a minha filha mais velha estava querendo na Austrália, e pode viajar aí entre essas áreas, sempre com esse incentivo de criar redes, criar conexões e tentar melhorar o mundo e deixar a IA fazer um monte de trabalho pesado aí para a gente com responsabilidade. Certíssimo. Bom, do GDG Manaus, vocês podem encontrar a gente no LinkedIn, no Facebook, no Instagram, e nas demais Twitter, que não é mais Twitter, é X. Enfim, em todas as redes sociais, se vocês procurarem por GDG Manaus, nós estamos por lá, tá? Vocês podem entrar em contato com a gente também. E a gente, de vez em quando, também precisa de voluntários, né? Porque, querendo ou não, organizar um evento é difícil. Então, a gente precisa de mãos para conseguir construir isso. E é só entrar em contato, a gente responde assim que possível, também em todas as redes, que a gente tem os acessos ali. E eu acho que é isso. Eu esqueci só uma coisinha também. E também, para ver outras iniciativas além do Cunhantã Digital, tem também o instituto onde eu trabalho. Então, só reforçando, eu sou do Instituto de Computação da UFAM, da Universidade Federal do Amazonas. Então, a gente tem um Instagram que é ICOMP-UFAM, né? Instituto ICOMP-UFAM, onde vocês podem ver muitas das outras atividades que a gente tem. Tem aluno de centro acadêmico aqui voluntário também, projeto de educação tutorial, e tem muita coisa acontecendo lá na UFAM, nesse nosso campus lindo que fica aqui em Manaus. E também convido vocês a visitar cada estande de comunidade aqui na Campus Party. Tem muita galera organizada e esse é o momento da gente construir conexões, participar mais ativamente da comunidade de tecnologia local, justamente para fomentar, para que mais eventos venham, para que mais empresas invistam na região. Eu sou Space Coding, estou criando conteúdo nas redes sociais e tentando conectar pessoas a comunidades e disseminar a palavra da tecnologia. Então, agradeço a
participação de todo mundo por aqui hoje e uma salva de palmas para as convidadas que toparam estar aqui. Muito obrigada, gurias. Obrigada, Ju. Obrigada pelo convite.